Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso de Flashcards Anki. Ainda estamos aqui no módulo intermediário e hoje nós vamos estudar os estados dos cards e notas versus flashcards. Meu nome é Ruver Herculano. Se você ainda não me segue no Instagram, @ruverherculano.med, aproveita e dá um pause, vai lá e segue. Essa aula vai ser uma aula bem teórica, a gente vai estudar aqui mesmo nos slides. E ela foi uma aula bem chata de se produzir, porque tinha muita coisa que eu ainda não sabia, eu tive que pesquisar, não é uma coisa assim do dia a dia. E é uma aula que talvez seja chata para você também, porque é uma aula bastante teórica, né? Mas se você quiser realmente entender os mecanismos que regem o funcionamento dessa ferramenta que você vai usar para estudar, você pode assistir a aula. Se não, você pode pular mesmo para a próxima aula que seja mais prática. Mas essa aula vai te dar uma boa noção sobre as bases do Anki. Então, se você está interessado, vamos começar. A primeira coisa é uma errata, certo? Lá na aula 2 eu disse que o limite padrão de revisões por dia era de 30 flashcards por dia, ou seja, que na configuração que o Anki já vinha originalmente, você podia revisar 30 flashcards em cada deck, mas não é 30, é 200, é porque eu tinha mexido no meu e não lembrava, achei que era a configuração padrão. E a outra coisa é que eu tenho tratado até agora notas e flashcards como sendo a mesma coisa. São coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa, e é nessa aula que eu vou explicar a diferença. Então vamos começar falando sobre os estados dos flashcards. Flashcards, eles podem ter basicamente 3 estados ou 4, dependendo da sua perspectiva. O primeiro estado é o novo, ou o que não foi visto ainda, né? Em alguns cantos você vai ver new, em alguns cantos você vai ver unseen. Esse é o flashcard que você acabou de criar ou que você acabou de baixar, você nunca abriu para estudar. Uma vez que você começa a estudar um flashcard, ele fica no estado de learning, que é o estado em que você ainda não aprendeu de fato. Você está no processo de aprendizagem. E depois de certo número de passos, que eu vou já explicar o que precisa para isso, ele entra no estado de reviewing, que você já aprendeu, mas vai estar constantemente revisando para poder não esquecer. Dentro dos flashcards que estão em revisão, tem duas subclasses de flashcards. Aqueles que ainda estão jovens, que o intervalo ainda é menor do que 21 dias, e aqueles que estão maduros, que o intervalo é maior do que 21 dias. Talvez não deixe aí para ver direitinho, mas os maduros são normalmente representados por um verde mais escuro e os jovens por um verde mais claro. Então, quando você começa a estudar um novo flashcard, você já está na fase do learning. E o learning é composto por alguns passos que você precisa cumprir. Na configuração original, vem 2 passos. O passo de 1 minuto e o passo de 10 minutos. Você pode alterar e botar quantos passos você quiser nos intervalos que você quiser, mas essa é a configuração original. Então, quando você começa, é como se você já estivesse no nível do primeiro passo. Então, se você aperta Good, que é a resposta padrão para um acerto, você vai para o segundo passo. E se você acerta Good de novo, você sai do segundo passo e faz a graduação do flashcard, ou seja, ele sai de Learning para Reviewing. Se você ainda está no Learning e você aperta no Again, ou seja, você errou, ele volta lá para o primeiro passo. E se você aperta no Easy, não importa se você está no primeiro ou no segundo passo, ele gradua, ou seja, faz com que o flashcard passe direto para Reviewing e coloca um intervalo padrão de 4 dias. Esse intervalo também você pode mudar. Então, o que é intervalo que a gente fala tanto? Intervalo é quanto tempo um flashcard vai demorar para ser revisto de novo. Então, se o flashcard está com intervalo de 1 dia, ele vai ser revisto amanhã. Se ele tiver com intervalo de 2 meses, vai ser revisto daqui a 2 meses. Esse intervalo vai mudando para mais ou para menos, de acordo com o que você vai acertando ou errando a resposta do flashcard. Então, eu botei aqui embaixo, um flashcard novo já começa, deixa eu ver se eu boto no pointer, já começa no primeiro passo, logo se você aperta Good, ele vai para o segundo passo, certo? Vai para o de 10 minutos e se você aperta de novo, ele vai para 1 dia, que é o primeiro do revisando, fora do learning. Então vamos para o próximo slide. Uma vez que você graduou o flashcard, ou seja, ele saiu do learning para o revisando, deixam de aparecer 3 opções e passam a aparecer 4. O errado e as 3 opções de certo. Difícil, normal, com muita facilidade, certo? Então, o que acontece quando você aperta cada uma? O errado, esse pointer ele é bem lento, eu vou trocar pelo mouse mesmo. O errado, ele é um chamado lapso. Quando você está na fase de revisão e você erra, dá-se o nome para isso de lapso. E a gente vai estudar melhor o que acontece com o lapso depois.
Mas na configuração padrão, o que acontece é o intervalo do flashcard, se tiver em 29 dias, se tiver em 5 dias, se tiver em 2.000 anos, ele vai descer para 1 dia de novo e você vai revisar o flashcard dentro de 10 minutos. Então você vai revisar dentro de 10 minutos e o intervalo novo dele vai ser para estudar amanhã. E aí esse intervalo vai alterando à medida que você vai acertando ou errando quando você for revisando. E aí as opções corretas, né? Difícil, normal, que é bom, ou muito fácil. Quando você clica que respondeu com dificuldade, ele aumenta só um pouquinho o último intervalo. Menos que aumentaria se você apertasse no good. E ele diminui um fator chamado is. A gente vai já falar sobre o is. Quando você aperta good, ele aumenta normalmente o último intervalo e não muda o is. E quando você aperta easy, ele aumenta bastante o último intervalo, mais do que no good, e aumenta o is. Então, eu vou dar números arbitrários aqui, não é assim que funciona, né? Mas números arbitrários só para você entender o exemplo. Se o intervalo de um meu flashcard já está 21 dias, por exemplo, e porque eu estudei ele ficou maduro, agora 21 dias depois eu estudei ele de novo. Se eu botar hard, vai aumentar, vai ser maior do que 21 dias o próximo intervalo, mas vai ser menos. Por exemplo, vai ser, sei lá, um mês. E aqui no good seria, sei lá, 35 dias. E no easy seria, sei lá, 42 dias. São só exemplos aleatórios, mas para você ter uma noção. Em todas as respostas corretas, aumenta o intervalo, mas um aumenta menos, outro aumenta mais e outro aumenta normalmente. Vamos falar o que é esse is. Is é um fator pelo qual o intervalo de um flashcard é multiplicado quando apertamos good. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo com os números, e aí vai ficar muito mais fácil. O is original, o is que já vem no que você pode mudar também, é de 250%, ou seja, 2,5 vezes. Então, por exemplo, se o intervalo atual de um flashcard é 1 dia, você vai estudar ele e aperta good, o novo intervalo vai ser de 1 dia vezes 250%, ou seja, 2,5 dias. Isso é para isso que serve o is, certo? Aí o is ele também é alterado quando você aperta alguma opção diferente de good. Por exemplo, se você aperta again, ou seja, se você erra, além de acontecer o que eu já disse antes, o is é diminuído em 20%. Não 20% do número do is, mas 20 pontos percentuais. Então, se era 250%, agora vai para 230%. O hard ele também diminui, mas já que você acertou, ele diminui o easy um pouco menos. Diminui menos 15 pontos percentuais. E o easy, já que você acertou com muita facilidade, ele diminui o fator is, ele aumenta o fator is a mais 15 pontos percentuais. Então, além disso, ele aumenta o intervalo que o flashcard está em 130%. Então, além de aumentar o is, ele vai pegar o novo intervalo do flashcard e aumentar por 1,3 vezes, porque você apertou a opção Easy, certo? Lapso. O que é lapso? A gente já falou que lapso é quando você erra um flashcard que está no modo revisando, né, que está sendo revisado. E aí existem diversas configurações que a gente vai ver na próxima aula, que é uma aula prática, sobre configurações de lapso. Mas nas configurações que já vem, nas configurações padrão, ocorre duas coisas quando tem um lapso. Primeiro, o intervalo do flashcard cai para 1 dia. O que ele acontece? Ele multiplica o intervalo atual por 0 e soma 1. Então não importa onde você esteja, se tiver 2.000 anos no intervalo atual, ele vai cair para 1 dia. E, além disso, o Anki ele exibe aquele flashcard de novo dentro de um período de 10 minutos para que você possa revisar. Ele entra num processo de reaprendizagem, ou seja, ele passa a ser considerado momentaneamente um learning de novo, ao invés de um reviewing. E aí ele precisa cumprir os passos para que ele volte a ser reviewing. Só que no caso do lapso, ao invés de ser 2 passos para entrar no reviewing, tem só um passo, que é o passo de 10 minutos. E isso pode ser alterado também, certo? Então agora para entender o que é o leech. Leech é quando você atinge certo número de lapsos seguidos para o mesmo flashcard. Ou seja, quando você erra a mesma pergunta várias e várias vezes. Então se a pergunta estiver muito difícil, ou se estiver com algum defeito na pergunta, ou faltando alguma informação, e se estiver fazendo você errar várias vezes, ele vai contar cada lapso até que ele vai atingir um limiar e vai disparar um leech. O que isso quer dizer? Na configuração padrão, o leech é atingido, ele é
disparado quando você atinge 8 lapsos, ou seja, se você pegou um flashcard e toda vez que ele aparecia, você apertava Again por 8 vezes seguidas, ele dispara o leech. O que acontece quando um leech é disparado? Uma ação acontece, certo? Qual ação acontece? Na configuração padrão, a ação que acontece é o card fica suspenso. Então ele não é apagado, mas ele é tirado do seu sistema, fica lá suspensinho. Quando a gente for ver browse, quando a gente for ver a aula de browser, a gente vai ver como é que os flashcards suspensos ficam. Eles estão lá presentes no browser, mas eles não aparecem na sua revisão até que você tire ele da suspensão. Então ele vai ficar suspenso. Só que isso também pode ser configurado e a gente vai ver na nossa aula prática. Você pode, por exemplo, mudar a ação do leech para, ao invés de suspender o flashcard, só colocar uma bandeirinha nele, ou não lembro se é uma bandeira ou uma tag, mas só sinalizar que o flashcard está com problema. Para mim isso é muito útil. Por quê? Porque quando eu estou criando os flashcards de uma certa disciplina, nem sempre eu estou anotando um caderno. Às vezes eu estou no meio da aula e estou só criando os flashcards com base no que o professor diz. Às vezes eu não pego alguma coisa, ou às vezes falta uma referência. Ou às vezes eu não entendi alguma coisa que ele falou. Então, ao invés de eu criar a pergunta e a resposta bonitinho, eu boto pesquisar sobre tananã. Só que aí no meio da minha revisão isso começa a, às vezes, encher o saco. E eu fico botando errado, errado, errado. Se eu botasse errado várias vezes e ficasse na configuração padrão, esse flashcard podia acabar sendo suspenso e eu ia acabar esquecendo dessa informação que eu preciso aprender, e aí eu ia perder a função de ter criado aquele flashcard. Então, ao invés de suspender, eu simplesmente coloco uma sinalização. Outra coisa que você pode mudar, como eu disse aqui embaixo, é o número de lapsos para que dispare uma ação de leech. Então, se você achar 8 muito ou muito pouco, você pode aumentar para 10, pode diminuir para 6. Uma outra coisa, uma vez que o flashcard atinge o número de lapsos, por exemplo, 8, e se ele não for suspenso e você continuar errando, aí ele vai atingir o leech na metade do tempo. Ou seja, por exemplo, se minha função de leech for só botar um flag, né, botar uma bandeirinha, aí com 8, eu errei 8 vezes seguidas, aí ele bota a bandeirinha. Aí eu continuo errando e erro mais 4. Aí ele vai me avisar de novo, que eu continuo naquele leech, naquela sequência de lapsos. E aí ele vai continuar nesse intervalo de 4 vezes. Então, quando eu errar 8, ele avisa uma vez. Quando eu errar mais 4, ou seja, 12, ele avisa de novo. Mais 4, 16, ele avisa de novo. Mais 4, 20, ele avisa de novo. E assim, infinitamente. Então, basicamente, isso é o leech. Agora vamos entender a diferença entre nota e flashcard, que até agora no curso a gente tratou como a mesma coisa. O que é um flashcard? Flashcard nada mais é do que um conjunto de uma pergunta e uma resposta. Eu trouxe até aqui um exemplo de flashcard. Então, que nem um flashcard de papel, o tipo Basic, que é só o front e o verso, ele representa muito bem. Tem uma pergunta na frente e uma resposta no verso. Então, botei aqui o exemplo. Muito fácil de entender o que é um flashcard. Mas então, o que é uma nota? Quando a gente está criando um flashcard, às vezes a gente quer fazer mais de um mais de um flashcard sobre a mesma informação. Eu dei até o exemplo aqui nesse segundo parágrafo. Se você está, por exemplo, estudando inglês, e aí você quer aprender que hello significa oi. Talvez para você valha a pena você escrever oi na frente de um flashcard e hello no verso, e também escrever hello na frente de um flashcard, oi no verso, para você ter aí esse duplo aprendizado, né? Essa redundância importante para o aprendizado. Só que às vezes você não está lidando só com 2 informações. Você está lidando com 3, com 5, com flashcards mais complexos, informações mais complexas, e você perderia muito tempo se você criar um flashcard novo para cada coisa. Então essa é uma desvantagem, por exemplo, dos flashcards de papel. Porque você tem que fazer sempre 2, 3, 4, 5 flashcards para poder usar essa redundância. Aí não. Você pode criar vários flashcards a partir da mesma informação. E o que é a nota? A nota nada mais é do que um conjunto de informações que você preenche dentro de campos de cada tipo de nota. E aí você vai criar vários flashcards, ou um ou vários, a partir desse conjunto de informações. Então, por exemplo, no tipo básico, você só tem 2 campos, frente e o verso. Então, você normalmente só vai criar um flashcard usando essas 2 informações. Mas no Close Deletion, por exemplo, apesar de você só ter 2 campos,
você pode criar C1, C2, C3, C4. Então pode criar vários flashcards a partir das informações que você adicionou numa nota só. Então, quando estamos adicionando flashcards, na verdade, a gente está criando notas. Lá naquele editorzinho onde a gente clica em adicionar e abre uma janela com cada campo para você preencher, na verdade, aquilo ali é um editor de notas, né? E aí, a partir dali, você cria notas e cada nota sai flashcards. Um exemplo muito bom disso é aquela aula do Image Occlusion and Haste, que eu dei o exemplo, que era uma aula que você pode pegar uma imagem de anatomia com 5 nomes diferentes da mesma imagem, que é as 5 flashcards. Então, ali você criou uma nota só, um conjunto só de informações, mas você vai perguntar aquelas informações de 5 formas diferentes. Então, você cria 5 flashcards. Isso é basicamente a diferença entre nota e flashcard. Mas como na prática não importa muito, pelo menos a nível do que a gente mexe no Anki, então talvez eu acabe ainda, né, porque eu já sou acostumado, falando nota e flashcard como se fosse a mesma coisa, mas agora você já sabe qual é a distinção teórica entre essas duas coisas. Então por hoje é só. Essa foi a nossa 6ª aula do curso de flashcards Anki. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso, porque apesar de não ter sido uma aula tão longa, deu muito trabalho, porque a maioria das outras aulas eu já sabia todo o conteúdo, e essa eu tive que dar boas pesquisadas para entender a teoria por trás do Anki. Eu espero que você tenha tirado bastante proveito, e a gente se vê na 7ª aula.